É incrível como os inimigos de Bolsonaro se destroem sozinhos. Não precisa fazer absolutamente nada. Eles tropeçam em suas próprias ações. Isso me lembra a profecia bíblica: eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti. Ao longo dos 3 primeiros anos de mandato, o presidente Jair Bolsonaro rompeu com pelo menos 2 dezenas de políticos. Os então aliados na campanha de 2018 viraram ministros, deputados, senadores e governadores. Alguns deles inclusive já faleceram, como Gustavo Bebiano e Major Olímpio. A maioria que sobrou tem pretensões eleitorais para este ano de 2022. Antes da gente mostrar as figuras que desejaram a morte de Bolsonaro e faleceram logo em seguida, vamos conferir a lista de ex-bolsonaristas. Arthur Duval, deputado Mamãe Falei, que foi eleito na onda bolsonarista em 2018 com mais de 400 mil votos, por incentivo do lixo Nando Moura, passou a fazer campanha difamando o nome de Bolsonaro e agora tá queimado, sem moral, expulso do partido, levou um pé na bunda da namorada e certamente terá o seu mandato cassado. Temos aqui também um outro traidor que a gente jamais vai esquecer, que é o Jorge Cajuru, um dos políticos que mais traiu Bolsonaro, e nós jamais iremos esquecer o nome desse derrotado nestas eleições de 2022. Gustavo Bebiano, ex-ministro da Secretaria-Geral, Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, Alexandre Frota, deputado federal, Kim Kataguiri, deputado federal, Julian Lemos, deputado federal, Luciano Bivar, deputado federal, Júnior Bozella, deputado federal, delegado Valdir, deputado federal, o falecido senador Major Olímpio, João Dória, governador de São Paulo, Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, Rodrigo Maia, deputado federal e ex-presidente da Câmara, Paulo Marinho, empresário, Olávio Regos Barros, ex-porta-voz do governo, ACM Neto, presidente nacional do DEM, e Luiz Miranda, deputado federal. O colunista Ricardo Kertzmann, da revista Isto É, publicou um artigo em que afirma: não desejo a morte de Bolsonaro, apenas uma longa e sofrida reinfecção. Na publicação ele citou o jornalista Hélio Schwartzman, colunista da Folha de São Paulo, o qual desejou expressamente a morte do presidente da República. Ele disse que gostaria de vê-lo se infectar com as novas e mais severas cepas do novo coronavírus. Adoraria vê-lo passar pelo que passam milhões de brasileiros que lhe dão ouvidos: sintomas, internação, UTI, intubação, extubação, recuperação, fraquezas e sequelas graves. Disse o nome da grande imprensa. Schwartzman disse que se Bolsonaro morresse, significaria que o Brasil não teria mais um mandatário minimizando a pandemia. Torço para que o quadro se agrave e ele morra. Nada pessoal. Jornalista faz corrente de oração pedindo a morte de Bolsonaro. Bárbara Gância é o nome do verme. Ela disse que rezaria para que Deus levasse Olavo de Carvalho e Bolsonaro desta para pior. Em seu perfil no Twitter, Bárbara Gância disse que rezaria uma novena e pediu que as pessoas se juntassem a ela em oração. Às 17 horas de hoje darei início a mais uma novena para que Deus defina de forma inequívoca os destinos destes dois, levando-os desta para pior. Juntem-se a nós fiéis. O amor de Cristo nos une pela justiça divina, escreveu ela. Publicitário que chamou Bolsonaro de palhaço morre de coronavírus. Nós infelizmente não temos um presidente, temos um palhaço sentado na cadeira de presidente. O publicitário começou a se sentir mal no dia seguinte, teve febre e tosse e em seguida veio a dificuldade para respirar, que o levou a procurar o hospital. Ele morreu em 30 de março em João Pessoa aos 34 anos. O jornalista Hélio Schwartzman da Folha, que torceu pela morte de Bolsonaro, ainda está vivo. Em agosto de 2019, Fernanda Young mais uma vez tentou difamar Bolsonaro e disse que ela não ia deixar a terra tão cedo. Morreu logo depois. Paulo Henrique Amorim rogou praga e desejou a morte
morte de Bolsonaro. Morreu logo depois. O escritor Sérgio Santana desejou que ele e seus eleitores morressem de corona. Morreu logo depois de vírus chinês. Gilberto Dimenstein, não sei se é assim que pronuncia o nome desta merda do Catraca Livre, desejou a morte de Bolsonaro, fazendo até montagem de Bolsonaro no caixão. Quem aqui que não lembra? Ele morreu logo depois. O jurista e político Luiz Flávio Gomes falou mal de Bolsonaro e disse que ele tinha que ser totalmente isolado. Morreu um dia depois. Alfredo Sirques escreveu no Twitter sobre Bolsonaro ter pego corona. O coronavírus contraiu um Bolsonaro vírus. Te cuida, corona. Morreu poucos dias depois. Em 11 de julho, o professor Fábio França escreveu que não desejava a morte de Bolsonaro. Queria que Bolsonaro fosse enterrado vivo. Morreu pouco depois. O jornalista Luiz Fábio Campana chamou a atenção em 2020 quando publicou um artigo intitulado "Por que torço para que Bolsonaro morra?". Na ocasião, Bolsonaro havia sido diagnosticado com Covid. Este jornalista, 3 semanas depois, apesar que estava com um ciclo de imunização completa, não resistiu às complicações da doença e morreu. Bebiano traiu Bolsonaro e saiu falando mal dele. Paulo Henrique Amorim rogou praga e desejou a morte de Bolsonaro e morreu logo depois. E o que dizer dos que traíram Bolsonaro? Alexandre Frota sumiu, Joyce apagou a chama, Nando Moura tá queimado e perdendo muitos inscritos, João Dória sem ibope, sem moral, o Wilson Witzel sofreu impeachment e foi processado e condenado, Rodrigo Maia perdeu a moral e o poder no Congresso e caiu em desgraça. Você acha que tudo isso é coincidência? Bolsonaro busca a Deus em oração várias vezes todos os dias. A todo instante ele cita e exalta o Criador, ora junto com os cristãos em todas as oportunidades, visita pequenas igrejas e junto com eles cultua a Deus. Na sua primeira reunião ministerial, pediu que todos os seus ministros e secretários se ajoelhassem e orassem a Deus, pedindo a sua bênção e a sua orientação à frente da presidência da República. Ainda que seja falho como todo ser humano, é um homem correto e cumpridor da lei e da Constituição. Deus escolheu e deu a Bolsonaro a missão de mudar o Brasil em tempo recorde e, portanto, ser o nosso presidente. Bolsonaro foi e é orientado por Deus para fazer do Brasil um grande e justo país que ele planejou para nós. Então, qualquer pessoa ou organização, seja nacional ou internacional, que se levantar contra ele, isto é, contra a determinação de Deus, o Senhor Deus dos exércitos não permitirá. Nem a facada de um esquerdista alucinado foi capaz de acabar com a sua vida. Todos os seus inimigos serão derrotados. E agora eu quero ler o seu importante comentário aqui no canal youtube.com/Célio Lobo. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho marcando a opção todas para receber diariamente novos vídeos em apoio a Bolsonaro.